planejado com o viés da sustentabilidade. Para dar credibilidade à Copa Verde, acredita-se que seja necessário a certificação ambiental dessas edificações com uma entidade de credibilidade internacional. Então, nós vamos voltar aqui para a entrevista com uma pergunta do chat que fala um pouco exatamente sobre essa questão da infraestrutura, dessa preparação toda para uma Copa que pretende ser verde, que o Zanettini vai comentar com a gente. É isso mesmo, Gilberto. E a pergunta vem do Mena Barreto, que é o nosso grande amigo de Mojimirim. Obrigado por participar, Mena. E ele pergunta o seguinte, Zanettini: qual deve ser o percentual do total dos investimentos previstos para esses eventos que serão gastos com infraestrutura, compreendendo rede hoteleira, aeroportuária, transporte público, vias de circulação e etc? Essa questão, ela é bastante... Mena, bom dia. Mas essa questão, ela vai depender um pouco de cada situação. Não há uma condição uniforme para todas as cidades. Tem cidades pequenas, relativamente pequenas, e tem São Paulo, que é a maior de todas, densamente ocupada. Portanto, os investimentos para certos equipamentos. No caso de São Paulo, é evidente a questão de transporte é crucial, né? O transporte sobre rodas sempre foi um transporte ineficiente, né? Nós vivemos esse drama cotidianamente. Então, o transporte coletivo que seria a solução. Esse transporte coletivo, ele demanda tempo para ser feito, seja metrô, seja monoreios, outras soluções aéreas de solução de grande velocidade e de atendimento a grandes massas. Então, para uma cidade como São Paulo, você não pode comparar com Manaus ou com Natal. Quer dizer, as condições são diferentes. Então, é necessário que se faça uma análise urbanística, não só do entorno próximo, com os equipamentos que serão necessários para completar a vida do estádio, mas também aquilo que a cidade necessita para atender a essa gama de itens que a gente colocou, né? As cidades têm hotéis para receber, a cidade tem aeroportos para receber, a cidade tem sistema de transporte para receber, tem locais para estacionamento para receber. Então, em alguns locais você poderá estar estacionamento a céu aberto, você poderá estar estacionamento sob solo, porque existem terrenos em volta, existem possibilidades. São Paulo isso é impossível. Então, as condições não são iguais. Mas eu acredito, para responder ao Meno, ao Reto, que provavelmente o investimento em infraestrutura deva ser maior que o investimento em modo geral, porque são necessidades de grande e dependendo de grande distância, às vezes. Aliás, falando em transporte, o Zanettini é autor de uma frase provocativa, que é a seguinte frase: transporte público sob pneus. Ilógico, ineficiente, poluidor e altamente destruidor dos espaços de vida nas cidades. É isso? Bom, acho que mais do que eu falando ou afirmando essa questão, me parece que São Paulo sofre cotidianamente esse problema, né? Você pega uma sexta-feira com chuva em São Paulo, ela fica impraticável. Condicionamento de mais de 200 quilômetros. Isso não é um acontecimento esporádico, já começa a ser um fato fatídico de toda semana, né? Então, por quê? Porque o automóvel leva uma pessoa, você desloca 2 toneladas para levar uma pessoa, né? Enquanto que o metrô leva 80 pessoas e não causa acidentes. Transporte de pneus mata e fere 32 mil pessoas ano, né? E o metrô não mata ninguém. O único caso que eu sei foi um sujeito que se jogou no trilho, né? Não houve nenhum caso de acidente. Então você veja a questão da qualidade de vida, que não é um problema só do transporte, é de você dar para a cidade uma condição de vida melhor, de preservar as suas vidas, de dar condições de espaço urbano, que São Paulo não tem. Você tira o Ibirapuera, você não tem mais nenhum lugar para se ficar, né? Tudo construído, a especulação tomou conta da cidade e organiza toda a cidade. Então isso é terrível para uma cidade como a nossa. Eu acho que o investimento no caso de São Paulo será fundamentalmente de transporte e lugares para estacionar. Será uma das coisas muito marcantes, né? Já para Natal, já para outras cidades, isso já não é tão evidente. Será necessidades outros tipos de infraestrutura, por exemplo, alojamentos. Você pode aproveitar isso como foi habilmente aproveitado em Barcelona, né? Com planejamento anterior,
de que esses alojamentos passem a ser moradias, né? Que é uma coisa que nós temos quase 5 milhões de déficit de moradias no Brasil, né? Então, são questões que, se não forem vistas à luz da experiência brasileira, que já é muito grande, tanto na parte urbanística quanto na parte arquitetônica e civil, a gente vai colocar novos discos voadores nessas cidades, né? São verdadeiros OVNIs que vão descer e depois vão ser um legado terrível para a cidade. Ok. Né? Agora eu quero pedir para a Thaís, na produção, colocar o nosso quadro Urban Flash aí na tela, que a gente agora vai sair da teoria e vai para a prática. Nós vamos mostrar um exemplo real aqui de um projeto de autoria do Zanettini, em coautoria com José Wagner Garcia, que é o CEMPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras. É um projeto de ecoeficiente, né, totalmente sustentável, com a utilização de condições ambientais naturais, incorporação de novas formas de energia e interação com os ecossistemas, tanto natural como construído. Zanettini, comenta um pouco com a gente desse teu projeto aí. Bom, esse projeto tende a ser no país o maior projeto montado no país. Ele não tem, ele é uma sequência de montagens. O canteiro de obra não é lugar de construção, é lugar de montagem. Não há resíduos, tudo que é colocado nesse projeto é totalmente aproveitado, né? O projeto tem quase 300 laboratórios customizados. Então, uma complexidade de instalação e de sistemas que é muito mais complicado do que qualquer estádio, né? Tem que atender às exigências da Petrobras, que são as mais exigentes do mundo em relação às necessidades de segurança, de condição de trabalho. Tem hoje aí um exército de 228 engenheiros, né? Só das construtoras, das grandes 5 construtoras, e 2.800 homens trabalhando, todos uniformizados, com capacetes, macacão, bota, aparelho auricular. Quer dizer, é um outro padrão que se pretende para a construção brasileira, não o peão de pé descalço, que foi o que construiu a arquitetura brasileira, essa arquitetura que não é arquitetura, é um arremedo de arquitetura, mas que desde de 64, da fundação do BNH, privilegiou a mão de obra desqualificada. Então, a gente tem que colocar a indústria que tem condições de controle qualitativo grande e, principalmente, a indústria do aço, que tem a precisão milimétrica, né? Com total aproveitamento, e é o material mais reciclável do mundo, é totalmente reciclável. Então, você pode reaproveitá-los refundindo ou reconstruindo, né? Quais são as principais características, digamos, que conferem a esse projeto do CEMPES essa característica de ser totalmente sustentável? Só para o nosso internauta aí saber quais são os aspectos. Uso de vidro, teto verde, o que... Bom, ele é um edifício que foi elaborado, primeiro com a participação coletiva de 30 empresas, 258 profissionais, técnicos, laboratórios, consultores, né? Onde a contribuição do projeto não é simplesmente no gesto do arquiteto, mas é uma contribuição científica de todos esses colaboradores, conjuntamente e integradamente. Então, o que aconteceu? Além de ser um edifício de grande qualidade arquitetônica, como vem sendo, é a menina dos olhos hoje da Petrobras, que quer se colocar naquilo que ela se define, né? Nós somos a energia, né? A Petrobras hoje se coloca assim. Esse edifício vai ser o grande centro produtor de energia limpa. E, portanto, ele tem uma importância para o país muito grande. Afora isso, ele tem 48 itens de ecoeficiência, né? É iluminação natural controlada, é iluminação artificial totalmente controlada, ventilação natural, a necessidade de economizar o máximo possível o ar-condicionado. Eu preciso do ar-condicionado para os laboratórios, para a questão de pesquisa, mas eu posso ter os espaços comuns sem ar-condicionado. Aliás, a gente já tem ido lá, aproveita a brisa do mar como nunca, né? Então, nós temos condições tropicais que têm que ser exploradas. Estamos recuperando toda a restinga do rio, toda a restinga da Ilha do Fundão, e a Petrobras vai investir, inclusive, na limpeza de todas as áreas envolventes. Quer dizer, ela quer transformar esse edifício como um símbolo da Petrobras século XXI. Muito bem.
E o Zanettini, a entrevista aqui com o Zanettini, que tá maravilhosa, tá causando um verdadeiro congestionamento no nosso chat. É isso, Caetano? Exatamente. Tem aqui